Bateu o desespero completamente do Bolsonaro num nível em que eu não estava imaginando. Saiu publicamente aí crime do Bolsonaro de obstrução de justiça. Você deve estar falando, caramba, Thiago, como assim? Eu vou te explicar isso aí, você vai ver que a situação tá ruim. O Alexandre de Moraes não tá nada feliz com a situação, tá irritadíssimo. O Bolsonaro segue cometendo crimes e nessa semana teremos o depoimento do Mauro Cid, o tenente-coronel Cid, que já não vai ter patente nenhuma porque vai ser expulso do exército, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro e que, junto com ele, tentou organizar ali um golpe de Estado. Fracassaram no dia 8 de janeiro. Antes de eu te explicar, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Aqui embaixo o botão inscrever, é grátis inscrever, viu? Só aqui embaixo, clica no botão inscrever e aí você fortalece aqui a gente na reconstrução do Brasil e para jogar essa corja maldita que tem toda golpe de Estado na cadeia. E que a gente luta para que esses fascistas sejam punidos todos os dias, viu? Vamos agora falar sobre o que aconteceu, o depoimento do Cid e o crime do Bolsonaro. Olha, semana passada eu falei aqui, o passarinho cantou, hein? Cid alguma coisa falou lá na Polícia Federal. Por quê? Porque foi a 6ª vez que o tenente-coronel Cid foi depor, foi na semana passada, e ele, dessa vez, ele falou. Nos outros depoimentos ele não respondeu a nenhuma pergunta. Primeiro ele falou que não tinha acesso à investigação inteira, ele usou isso em 2 dos depoimentos. Em outros depoimentos ele falou que não ia responder questões que pudessem comprometê-lo e decidiu ficar calado. Aí no 5º depoimento, novamente, ele falou que não tinha acesso a tudo e que não ia responder por conta disso. Aí tentaram perguntar para ele coisas que ele tinha acesso, ele respondeu algumas. Tá. Aí prestou o 6º depoimento, ficou lá 4 horas. Aí ele respondeu tudo, absolutamente tudo que perguntaram, ele respondeu. Tá. Aí você fala, falou alguma coisa? Alguma coisa contra Bolsonaro deve ter falado, porque a estratégia aí do advogado do tenente-coronel Cid, pelo próprio livro que ele escreveu, é de falar. É de, não vou deixar o meu cliente ficar preso aqui para sempre, ou em juris de case ad eternum, e não vai falar, não vai delatar ninguém. Ele tem que abrir o bico. Pois bem, em algum momento vai abrir, se é que já não abriu. Aí o que acontece? Terça-feira tem o depoimento do tenente-coronel Cid na CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, uma investigação, CPMI do golpe. E pela composição da CPMI, olha só a desgraça para o Bolsonaro. Vão falar 14 parlamentares, então 14 parlamentares vão ter ali 15 minutos cada, para falar e para perguntar o que quiserem para o tenente Cid. Só depois de 14 parlamentares governistas falarem com o Cid é que o primeiro bolsonarista vai conseguir falar na CPMI. Então você imagine que se cada um falar ali 15 minutos, o tenente-coronel Cid vai ficar aí horas. Pelo menos 3 horas e meia ele vai ficar se cada um falar 15 minutos. Lembre-se, muitas vezes dá confusão e uma fala de 15 minutos ali dura 20, 25. A relatora Elisiane Gama tem tempo infinito. Ela pode falar meia hora, 1 hora, 2 horas. Mas se ela usar só 15 minutos, se todo mundo usar só 15 minutos, for reloginho, ele vai ficar 3 horas e meia respondendo só pergunta de governista. Vai ser uma artilharia, um bombardeio no tenente-coronel. Aí o primeiro bolsonarista vai falar, e aí depois 2 governistas. E aí só depois que 2 ou 3 bolsonaristas conseguem falar consecutivamente, mas de qualquer maneira a grande maioria é governista e depois vai ter mais governista do que bolsonarista falando. Ou seja, vai ser artilharia pesada contra ele. O coronel lá, quando foi lá na CPMI, achou, não vou falar nada, não vou comprometer nada, acabou entregando um monte de coisa. Todos eles vão lá e acabam entregando coisa. Tá. No caso do coronel Cid, o Bolsonaro mandou um aliado, não se sabe quem é, mandou um aliado visitar o coronel Cid e implorar para ele que ele não delate o Bolsonaro na CPMI e implorar para ele que ele segure as pontas ali e não fale no nome do Bolsonaro. Isso se chama obstrução de justiça. A pessoa investigada não pode tentar influenciar depoimento de quem está preso, de quem já foi pego no esquema. Lembre-se, a CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito, é uma investigação criminal, a CPMI. E o Bolsonaro está ali mandando que o coronel Cid não o delate nem na Polícia Federal e muito menos em público na CPMI. Na CPMI vai ser muito difícil, porque na Polícia Federal ele fica lá 4 horas, 4 horas respondendo pergunta, é um bombardeio, mas é ele, o advogado do lado, o delegado ou delegada, mais o escrivão ou escrivã, mais 2 ou 3 pessoas, acabou. Tudo quietinho, tudo no ambiente ali controlado, ok? Às vezes é por videoconferência.
nem tá em pessoa. Ali na CPMI, não, lá é parlamentar gritando, um gritando com o outro, é dedo na cara, ó, a coisa vai ser feia ali na CPMI e transmitido em rede nacional. Então o Bolsonaro sabe que a pressão é muito maior. Pela própria CPI da Covid, que teve lá atrás, o Bolsonaro e o bolsonarismo perceberam o seguinte: mesmo que a pessoa vá muito bem preparada, ela acaba entregando. O Pazuello acabou entregando coisa, o Queiroga acabou entregando coisa, um monte de bolsonarista que foi lá acabou entregando coisa. Teve um coronel lá da PM envolvido na compra de vacina que entregou todo mundo. O cara foi lá claramente para não entregar ninguém, chegou no meio do depoimento, o cara entregou tudo, soltou tudo. Aí você fala, pô, peraí. E o Coronel Cid vai ter uma estratégia que o Bolsonaro ficou sabendo, a estratégia da oposição, que é usar a esposa dele para fazer com que ele entregue. Lembre-se, ele está preso, ele recebeu muitas visitas, recebeu mais de 70 pessoas diferentes foram visitá-lo desde que ele está preso, ele não está preso há tanto tempo, quer dizer, está recebendo uma visita por dia de pessoas diferentes praticamente, se você pensar que os dias de visita não são os 7 dias da semana, e muitas pessoas o visitando várias vezes. Muitos aliados do Bolsonaro, quase todos eles aliados do Bolsonaro, né? O Cid era ajudante de ordem, ou militares também ali estão no bolsonarismo. O Alexandre de Moraes, para convencer o tenente-coronel Cid a falar, o que a Polícia Federal fez foi o seguinte: mandou para o Alexandre de Moraes um relatório de todo mundo que foi visitá-lo e falou: ó, isso não é comum. Não é comum que um preso receba visita de tanta gente diferente todos os dias. E muitas pessoas dessas aí indo 2, 3, 4 vezes, muitos indo juntos, em grupo, falar com o cara. Não é comum. O Alexandre de Moraes pediu ali a lista de todo mundo que o visitou. A partir daquele momento, as visitas diminuíram 80%. Né? Quando o cara quer visitar o Coronel Cid, lê a notícia. Opa, o Alexandre de Moraes está de olho. Eu não vou mais. Vou mandar recado por alguém que tenha coragem de ir. Pois bem, é isso que aconteceu. Ele também recebeu visita, aí não se sabe porque não se sabe o nome de todos os investigados, mas o que vazou na mídia é que ele recebeu visita de vários investigados. Vários. E isso piora muito a situação de um investigado quando ele vai visitar alguém que já está preso. Tá. No caso do Bolsonaro, sai agora no Globo, na colunista lá que é a porta-voz do Bolsonaro, que o Bolsonaro mandou um aliado visitar o Coronel Cid. Isso é crime, isso é obstrução de justiça. Tá. Aí, olha só, ele falou no depoimento à Polícia Federal, o que o Bolsonaro tá com medo é que o que quer que ele tenha dito lá, ele fale também na CPMI. Pelo que eu sei, Thiago, do que eu li ali sobre o advogado dele, é claro que o advogado pode falar uma coisa, o cliente, a coisa que mais acontece no mundo é o advogado dar a instrução A e o cliente fazer B, C, D, E, F, até o Z e não fazer o A. É a coisa que mais acontece. Mas, se ele for instruído pelo advogado e fizer o que deve ser instruído, pelo que eu li ali do advogado dele, ele não deve falar muita coisa publicamente, não. Publicamente ele não vai falar, ele vai falar na Polícia Federal. E o advogado dele defende delação informal, quer dizer, informal quer dizer que ele vai falar lá e tudo mais, você não vai nem ficar sabendo até que alguém seja preso. Coincidência ou não, olha só o que aconteceu. O tenente-coronel Cid foi depor na semana passada. 3 dias depois do depoimento dele, a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão e prendeu um dos principais financiadores dos atos do dia 8 de janeiro. Ela falou, pô, será que é coincidência ou será que ele assoprou alguma coisinha ali? Lembrando, o Anderson Torres, quando ele foi solto logo depois também de soprar alguma coisinha para a Polícia Federal. A Polícia Federal fez ele prestou um depoimento. 3 dias depois, o mesmo timing do Coronel Cid. A diferença foi o final, que o Anderson Torres foi solto e o Cid não. Prestou depoimento. 3 dias depois, a operação da Polícia Federal contra os financiadores, num inquérito em que não está vazando nada. A Polícia Federal nem sequer disse que ia prender gente e eu depois fiquei sabendo pela imprensa. Por que pela imprensa? Porque aí aliados, amigos da pessoa, parentes disseram, foi preso. Que prenderam um dos maiores financiadores ali dos atos, um empresário do agro. Tá, aí, quer dizer, não vazou nem, vamos prender nada, não tá vazando nada. Depoimento, 3 dias depois da operação, pegaram alguma coisa, a diferença foi que o Anderson Torres, horas depois, foi solto, o Cid não. No caso do Cid, eu vou falar, ele tá muito mais enrolado do que o Anderson Torres, porque o Anderson Torres estava nos Estados Unidos e foi pro Brasil sem o celular. Então, a Polícia Federal não tinha acesso a todas as mensagens do Anderson Torres nos últimos 4 anos. Do Cid tem. Porque além de apreender o celular dele e de várias pessoas do entorno dele, da esposa e tudo mais, a Polícia Federal conseguiu
todas as conversas que ele tinha no backup, porque a anta do coronel é militar, engraçado, ó. Muitos aí foram pegos, não eram militares. Pegou o militar, pronto, o cara era o mais burro de todos, incrível. A anta deixou o backup dele com todas as mensagens gravadas dos últimos 4 anos. A Polícia Federal pegou tudo, por isso tá vazando tanta coisa contra ele. Então o Bolsonaro tá apavorado. O Bolsonaro já foi avisado por fontes diferentes nessa semana: ó, Bolsonaro, você será preso. Uma coisa, Bolsonaro, é se você tivesse amplo apoio político. Ó, estão muitos políticos aí te apoiando, políticos que estão no centrão, muitos que estão no poder aí, vamos supor, Arthur Lira, gente aí gente aí entrando no governo Lula que apoia você e que pode estar com o Lula hoje, mas que não quer que você seja preso. Você não seria preso numa situação dessa, talvez não seria. O problema, Bolsonaro, é que você se isolou completamente. Você está completamente isolado e você não é líder de oposição nenhuma, você é líder de nada. O Bolsonaro teve 20 traições no partido dele, 20 deputados simplesmente deram as costas para o Bolsonaro. Lembrando, o Bolsonaro fez uma reunião no PL falando para votarem contra a reforma do Lula, a reforma tributária. 20 deputados simplesmente ignoraram ali o que fala o líder deles. Para piorar, o Bolsonaro exigiu que o PL fechasse questão contra. Eu vou te explicar. Na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, tem votações, e aí tem algumas opções que os partidos podem fazer na votação. Uma das opções é liberar a bancada. Quem quiser votar a favor, quem quiser votar contra. Outra opção é você orientar o voto a favor ou contra. Orientar. É uma orientação, ou seja, olha, supondo, um partido de esquerda fala, orientamos o voto a favor. Quem se abstiver, quem votar contra, tá indo contra a orientação do partido? Tá, mas não é uma coisa grave, porque foi uma orientação. Outra coisa é o partido fechar a questão. Fechar a questão é o seguinte: nós somos contra e quem votar a favor vai ser expulso do partido ou vai ter problema aqui no partido, vai ter processo. E lembre-se, se o deputado é expulso do partido por justa causa, ele perde o mandato. Então, fechar a questão é diferente. O Bolsonaro foi na reunião lá ao lado do Tarcísio e exigiu pro Valdemar da Costa Neto ir para a bancada que fechasse questão contra. O que fez o PL? O PL orientou o voto contra, que é diferente. Fechar a questão, todos teriam que ter votado contra, os 99 deputados. Orientar contra, aí é quase o mesmo que liberar a bancada. Se liberasse a bancada, teria alguns votos a favor a mais do que teve. Teria. Mas orientar contra quer dizer que os deputados estavam livres para ou votar por abstenção ou votar a favor. 20 aí votaram a favor. Então, o Bolsonaro sofreu uma traição do próprio partido, viu? Não é que, nossa, os 20 só traíram o Bolsonaro. Não, a liderança do partido traiu o Bolsonaro. E aí a liderança do partido é assim com Valdemar da Costa Neto. Então, Valdemar da Costa Neto traiu o Bolsonaro. Ele não fez o que o Bolsonaro pediu. Ele deu uma orientação ali que abria margem para que deputados votassem junto com o governo Lula. E agora o governo Lula sabe quem são os 20 bolsonaristas mais propensos a embarcarem de vez no governo Lula e estarem com o governo Lula em todas as votações. Só que tem uma coisa, o Lula deu uma surra tão grande no Bolsonaro na votação da reforma tributária, e o Bolsonaro se isolou tanto, por isso que a prisão dele está cada vez mais próxima, porque não tem mais aquilo, olha, se o Bolsonaro for preso vai ter uma convulsão social, vai ter guerra civil. Nada, não vai ter nada. Nem os aliados políticos dele estão com ele mais. Até o Ciro Nogueira aí falou que não tem lugar para extremismo, não sei o que. O Ciro Nogueira pulou do barco do Bolsonaro, mas direto do barco do Bolsonaro para o barco do Lula, viu? Foi isso que fez o Ciro Nogueira. Tá, aí o que acontece? Agora, tem tanto deputado votando junto com o governo Lula nas votações decisivas, que o preço do Centrão, que geralmente é um preço alto, diminuiu. Por que diminuiu o preço? Porque, nós conseguimos 76 votos a mais do que a gente precisava. Quer dizer, se 76 deputados a gente conseguiu a mais do que precisava, quer dizer que a gente não precisa dessa margem toda, precisa de 308 votos. Tendo os 320, 330 para garantir, ok, mas não precisa 370. Então tem uma fila muito grande para vender votos para o governo Lula, e o governo Lula agora falando, não preciso de todos vocês. Os 20 do PL, descartáveis. 20 a mais, 20 a menos, a reforma teria passado e numa votação futura teria passado. O partido inteiro do Tarcísio, republicanos, descartável.
Sem eles e sem o PL, ainda assim teria passado. Aí você vê. E se conseguisse metade da bancada ali do partido do Republicanos, do Partido da Igreja Universal, já estava suficiente. O Edir Macedo ainda foi, quem quiser comenta que eu faço um vídeo só sobre isso, Edir Macedo foi lá pedir pinico pro Lula essa semana. Foi primeiro o Silvio Santos, depois o Edir Macedo com uma cumbuca assim, desculpa Lula, qualquer coisinha, põe aqui, qualquer coisinha que seu governo quiser dar. A Record embarca no seu governo, a Universal embarca, eu vou pintar o muro da Universal com uma estrela vermelha, Lula, por favor. Foi isso, é isso que está acontecendo agora. Por quê? Porque viram um imenso sucesso do governo Lula com um centrão que estava com a faca e o queijo na mão, com um presidente da Câmara extremamente arrogante que foi devidamente enquadrado. Agora estão todos com Lula. E se estão todos com Lula, o que acontece? A prisão do Bolsonaro causa zero comoção. Vai ter meia dúzia de bolsominion reclamando na rede social por 1 ou 2 dias. Acabou. E é isso. E vai para o esquecimento completo. A ver aí o que vai acontecer. O Alexandre tá furioso, viu, com o Bolsonaro mandando aliado que ninguém sabe quem é. O Alexandre sabe quem visita o Bolsonaro, mas qual dos aliados que foi lá levar recadinho? Todos? Alguns? Veremos aí no futuro que serão presos, viu? Mas calma que o STF está em recesso. A Polícia Federal não. O STF sim. A ver aí, peço sua inscrição no canal. Falou!